Boa noite. A aula de hoje, como vocês devem ter visto ali na descrição, eu decidi fazer ela como se fosse somente uma revisão dos exercícios todos que já foram passados. A gente vai passar por todos os exercícios de todas as listas, onde vocês podem perguntar dúvidas, verificar os resultados daquilo que já fizeram. Eu vou narrar toda a resolução de cada exercício, o passo a passo, inclusive do exercício bônus que foi feito lá alguns dias atrás, algumas aulas atrás, né? Dias, se for somado, dá bem mais. E por que isso? A ideia disso. Boa noite, Jane. A ideia disso é pegar e já atuar como uma espécie de revisão. Boa noite, Franciele. Que daí a gente já adianta um pouco da revisão que a gente vai fazer na próxima aula. Só que daí o que acontece? Na aula de hoje, nós vamos pegar e passar para os exercícios que já foram feitos. Boa noite. E na próxima semana, hoje, quando acabar essa aula, nós vamos ter uma lista de exercícios baseada em todos os conteúdos que vão cair na prova, basicamente. Então, qual que é a ideia? É que daí vocês façam essa lista de exercícios e na próxima aula eu já dou uma revisão focada para mais ou menos o formato dessa lista, que vai ser basicamente o mesmo formato também que vai ser adotado para a prova, em quantidade de questões, em tipo de questões e afins. Daí quando for fazer a revisão, eu já reviso basicamente pela estrutura que está ali na própria lista, usando aqueles exercícios como exemplos de resolução. E essa é a lista de exercícios de hoje, no caso, é a nossa última lista de exercício que vamos ter nesse primeiro bimestre. Então, daí ela é a última lista que deve ser entregue até o dia 18, assim como todas as outras, beleza? O total de trabalhos tem aqui está diretamente no AVA. Nós temos atualmente 7 listas de exercícios, sendo que aquela primeira de exercícios de 1 ao 6, como para muitos ela foi a mais difícil, ela chegou ali e foi um exercício também mais longo, porque ela tinha várias etapas, ela vale 1 ponto. Todas as outras listas valem meio ponto, beleza? Qualquer meta, dia 18, vocês pegam, entregam, fecham lá todas as listas, nada mais pode ser entregue. E eu pego e já lanço todas as notas basicamente 1 ou 2 dias depois disso. Então, na semana de provas, antes de vocês entrarem, vocês já vão ter acesso diretamente a todos os trabalhos, a nota que tiraram e afins. E também é bom porque nós temos um tempo hábil ali para vocês verificarem se, no caso, tem algum trabalho que vocês entregaram e não está aparecendo ali na lista, qualquer coisa assim, e nós podemos ir corrigindo com tempo hábil e bem tranquilo esse ponto aí, beleza? Reforçando então, a lista de exercício que é referente ao dia de hoje, ela é uma revisão de todos os exercícios que a gente fez desde o início do bimestre, tá? Tem um pouco de exercício de cada tipo. A parte de operações, só que basicamente não foi cobrada ali, porque ela já está inserida em todo o conteúdo que a gente estuda até agora. Ordens e resolução e afins, sinais, inversas, a gente usa isso basicamente toda a aula, beleza? Então, o conteúdo que, no caso, cairá na prova é exatamente o que está ali na lista. Não vai ser cobrado nada além daquilo, tá? Mas lembrando que pode ser cobrado num formato diferente do que está ali, com palavras diferentes, e sendo explorados coisas que estavam nas respectivas aulas que aqueles exercícios estavam. Então, tem que dar uma revisadinha em tudo para dar certo, e por isso que nós vamos ter a revisão. Deixa eu abrir aqui a lista. Pergunto para vocês, está todo mundo tranquilo? Tem alguém que está com alguma dificuldade, algum grupo de exercício especial, alguma coisa assim? Porque daí qualquer coisa eu já meio que vejo para dar uma atenção especial nisso ainda durante a revisão. Se não quiserem me avisar aqui agora, também não tem problema, podem ir pensando, se verem durante essa lista que tem uma dificuldade, ou quando for fazer a próxima lista ali, que é a lista de hoje, e verem que tem alguma questão que vocês querem que aborde melhor, daí só me avisem ali que eu pego e foco nisso durante a próxima revisão, beleza? Vou compartilhar minha tela com vocês. Em princípio, é para vocês estarem vendo agora uma tela que tem um slide escrito resposta dos questionários, e vamos começar a passar por eles, tá? Desde o primeiro. Obviamente, alguns deles eu vou falar bem rapidamente e os outros a gente vai pegar e explorar um pouquinho mais devagar, tá? Eu tinha falado que não ia colocar de funções de primeiro grau, mas eu coloquei novamente aqui, até mesmo para vocês terem um único arquivo as respostas de tudo. Eu acho que isso ajuda um pouco na hora que vocês forem pegar e revisar, estudar e assim por diante. Então, resposta dos questionários. Qualquer coisa, se alguém não estiver vendo, me avise, tá? Que daí a gente dá um jeito. Nós vamos passar, então, primeiramente por operações, progressão aritmética, progressão geométrica, juros simples, juros compostos, função do primeiro grau e sistemas de equações. Uma coisa já que eu já vou adiantar desde já é que na lista de exercícios que eu passei agora de revisão, não é para ter juros simples, tá? Eu só deixei lá os juros compostos. Então, tudo que está ali tem que ser resolvido como juros compostos. Por que isso? Porque juros compostos é mais difícil. Então, como a prova já estava meio grande, se for para escolher entre deixar ela com juros simples e juros compostos, ou ter um misto dos dois, é melhor deixar só os juros compostos, porque querendo ou não, é um pouquinho mais complexo e acaba sendo mais útil até mesmo, porque na vida real,
Juros simples é uma coisa que realmente é rara de ser vista. Depois a gente vai para funções de primeiro grau, aquele esquema de montar gráficos e afins. E por último, sistemas de equações, que vai ter as respostas. No caso, eu peguei cada um dos exercícios e resolvi cada um deles usando cada uma das metodologias. Então, acho que assim já ajuda bastante a fixar os conteúdos relacionados às dificuldades de cada um. Então, operações. Tô até verificando se o microfone tá funcionando aqui, vai que do nada vocês não estão me ouvindo, daí é pior. As respostas estão aqui, tá? Como eu tinha dito, isso daqui eu não vou focar muito, principalmente porque já foi passado os próprios exercícios durante as primeiras aulas. Lembrando que o mais importante desse tipo de exercício é levar em consideração parênteses, tá? Parênteses tem que ser resolvido primeiro. Nesse exercício aqui, no caso, não tem nenhuma operação acontecendo dentro dos parênteses, ali só tem números realmente negativos ou positivos. Tem que tomar cuidado com regras e sinais relacionados a isso, tá? Então, prioridade, sempre primeiro parênteses, depois conchetes, depois chaves. Sempre fazer primeiro potenciação, radiciação e logaritmação. Depois se faz divisão e multiplicação e por último subtração e adição, tá bom? E todos eles, cada um deles, da ordem da esquerda para a direita na ordem que aparece, tá bom? Isso aí é importante porque isso aí gera bastante confusão, principalmente quando nós temos, por exemplo, duas operações que elas basicamente seguem a mesma ordem de prioridade, tipo adição e divisão, ou logaritmação e potenciação. Dessa forma, vocês conseguem se localizar e saber qual deles tem que fazer primeiro. Sempre na ordem, basicamente como você lê, da esquerda para a direita, a ordem que aparece, beleza? Então, aqui estão as respostas de todos eles. Agora aqui estamos no exercício 2, basicamente seria a soma e subtração de exercícios envolvendo frações. Lembrando que nesse tipo de caso tem que fazer o MMC, beleza? MMC vocês colocam um no lado do outro, né, das bases aqui no caso, coloca 10 e 6 e vai fatorando elas do número primo, no caso menor, que no caso ali a gente vai partir de 2, tá? Porque se ficar dividindo esse por 1 vai ser o mesmo resultado para sempre. Então vai de 2. Assim que os números não puderem mais ser divididos de maneira que gere um número inteiro, você vai passar para o próximo número primo, seguindo a ordem 2, 3, 5, 7 e assim por diante, beleza? Então, vocês vão fatorando. A partir do momento que os números, no caso, viraram 1, você já sabe que pode parar, multiplicar todos os números que foram utilizados ali para fazer esse faturamento, um pelos outros, e dessa forma vocês vão ter um mínimo múltiplo comum. Isso a gente falou bastante, tivemos bastantes exemplos e afins, por isso que não está aqui sendo retomado. Só é mais como se fosse mais um gabarito do que explicando isso aí. Caso tenham dificuldade com o MMC, me avisem, pode avisar aqui pelo chat, pode mandar mensagem, o que for. Na próxima aula eu incluo corretamente assim uma revisão e exemplos de MMC, mostrando para vocês em slides mesmo, exemplos para serem trabalhados, tá bom? Então se acharem que isso é necessário, me avisem, não tem problema nenhum, eu não vou falar quem falou, e assim, tipo, eu mostro novamente. Isso vale para qualquer conteúdo que vocês queiram ver novamente, tá? Porque às vezes vocês podem ter pego o conteúdo mais adiante e tiver dificuldade com o conteúdo anterior. Então a revisão é um bom momento para a gente pegar e equalizar todos esses problemas. Fico à disposição, então, para ouvi-los, sugestões e afins, o que vocês querem ver lá, para ajudar a sanar dúvidas que às vezes percorrem desde o ensino básico. Então, nesse primeiro caso aqui, a gente faz o MMC, no caso vai ser 30. No slide anterior eu tinha usado 60, tá? 60 não era um MMC, no caso não era um mínimo múltiplo comum, mas era um múltiplo comum que servia da mesma forma. Fazendo para o MMC é 30, beleza? Então, com 30, a gente multiplica, no caso, a gente pega aqui, divide 30 pela base, o resultado a gente multiplica a parte de cima. Então, 30 divididos por 10, 3 vezes 8, 24. 30 divididos por 6, 5. Vezes 5, 25. Beleza? Por isso que assim se compõem esses formatos que são aqui, que vocês estão vendo aqui agora. Soma os dois, quando faço soma de frações, a base se mantém intacta, tá? E somente a parte de cima ali que vai ser somada um pelo outro. Na linha de baixo, é basicamente a mesma estrutura, mesmas obrigatoriedades têm que ser feitas, só que aqui no caso é subtração. Então, como a gente faz? O MMC, no caso de 32 e 16, vai ser 32 mesmo, tá? Isso acontece facilmente quando um número, no caso só temos duas frações, e uma, no caso, é múltipla da outra. Então, isso aqui acaba acontecendo de repetir um dos números e não sofrer alteração. O único aqui que vai ter que ser transformado em 32 é o 16. Então, você pega 32, divide por 16, vai dar 2, e multiplica o valor que está em cima, certo? Você lembra da regra do numerador e denominador e afins. Então, 32 por 16, 2 vezes 9, 18. Aqui já tinha base 32, então mantenho. Fica 18 sobre 32, menos 9 por 32, que vai dar 9 por 32, beleza? Lembrando que em adição e subtração de frações, a gente só faz ali com os numeradores na parte de cima ali, e a parte de baixo a base é mantida. Exercício C. Esse aqui pode confundir um pouquinho mais, porque envolve aquela regra que todos os números inteiros estão sobre 1, beleza? Não aparece uma fração,
Quando não é uma fração visível assim, ele está com o denominador 1. Então, a gente faz aqui novamente o MMC. Levando em consideração que aqui é 1, aqui é 7, aqui é 6. E a gente descobre, por meio do fatoramento, que o MMC deles vai ser 42. Então, como que a gente resolve? Lembrando, a gente pega 42, divide pelo denominador, no caso aqui é 1. Então, 42 por 1 vai dar 42. Então, multiplico 10 por 42, dá 420. 42 por 7 vai dar 6. 6 vezes 3, 18. 42 por 6 vai dar 7. 7 vezes 8, 56. Perfeito? Agora nós já temos os valores na parte de cima, a base está igual em todos eles, então basta a gente fazer as operações de adição e subtração. Então fica 420 mais 18 dá 48, menos 56 dá 382, sobre 42, beleza? Mesma regra, a base não se altera em adição e subtração. Próximo. Agora o próximo são as mesmas formas basicamente utilizadas, só eu modifiquei aqui alguns sinais para poder modificar, porque agora o exercício 3 é divisão e multiplicação. Multiplicação e divisão de frações, a meu ver, é mais simples, principalmente porque normalmente você não vai ter que fazer MMC, se só tiver frações ali no meio, é claro, e só tiver essas duas operações. Enfim, como que a gente faz divisão? A divisão e a multiplicação a gente resolve basicamente do mesmo jeito, que é multiplicando de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. A diferença é que na multiplicação, que nem no caso aqui do exercício B, eu vou pegar 9 vezes 9, 16 vezes 32, o resultado aqui é expresso dessa mesma forma, certo? De cima multiplico de cima, de baixo multiplico de baixo. É diferente da adição e subtração, que nós mantemos a base. Agora, no caso da divisão, a gente também resolve multiplicando um pelo outro. Só que como? A gente inverte a segunda fração de posição. O que está em cima vai embaixo, o que está embaixo vai em cima. E depois disso, depois de inverter somente uma das frações, tá? A gente pega e multiplica o de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Seria basicamente a mesma coisa que fazer uma multiplicação cruzada, só que fazendo essa inversão, que é o que a própria matemática indica como parâmetro e ordem correta de resolução. Então a gente primeiro faz a inversão, depois a gente multiplica normalmente, como foi feita a multiplicação aqui embaixo, certo? Então inverteu a fração, multiplica de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. O resultado é expressado aqui, tá? Lembrando que para não confundir adição e subtração com multiplicação e divisão, porque na adição e subtração, só a parte de cima basicamente que interage uma com a outra. Se for multiplicação e divisão, é em cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Aqui embaixo a gente vai envolver já o MMC novamente, porque nós temos aqui uma operação de adição. Primeira coisa que a gente faz, sempre leva em consideração a prioridade, certo? Aqui na ordem está multiplicação e divisão. Então, primeiro multiplico aqui. Então, vai ser 3 vezes 8 e 7 vezes 6. Vai dar, na próxima aqui, sinal de igualdade, 10 mais 24 por 42. 3 vezes 8, 24. 7 vezes 6, 42. Agora, como virou uma adição, eu tenho que fazer o MMC. Lembrando que o 10 aqui está sobre a base 1. Nós só temos dois números, então, e obviamente 42 é múltiplo de 1, então o MMC vai ser 42. Então, como fazemos? Basicamente vai ser 42, no caso, divididos por 1, vai dar 42, então faço vezes o numerador, é 10, então vai dar 420 mais 24, certo? 42 vezes 10, 420, 24 mantém porque já está na base 42. Somos 2 e tem a resposta da letra C. A maior parte da matemática são mais regrinhas do que realmente uma grande dificuldade em si, porque tendo em mente essas regras e a ordem de resolução e o passo a passo sendo executado corretamente, o resultado no final chega. Às vezes é meio cansativo porque a fórmula é meio longa, mas são coisas que infelizmente têm que ser decoradas realmente para poder resolver os exercícios. E normalmente quando eu vejo, principalmente exercícios, o pessoal resolvendo tudo, normalmente erra-se num único detalhe, e às vezes não é nem coisa que a pessoa não sabia. É realmente assim por distração, foi algum número que sumiu, ou algum número que mudou de sinal ali no meio. Isso é bem comum, porque tipo, principalmente porque os exercícios são longos, então isso é comum de acontecer. Mas é tudo uma questão de prática e exercício. Agora aqui o quadro estava envolvendo principalmente a regra de potências, temos outras coisinhas aqui a mais, né, combinando já, mas em geral são potências. Lembrando que é sempre primeiro potência, radiciação e logaritmação, depois a gente faz a multiplicação, divisão e por último adição e subtração. Nesse primeiro caso aqui, então primeiro a gente faz 4 elevado a 3, vai dar 64, certo? Vezes 3 aqui, que se manteve, dá 192. No segundo exemplo aqui, isso aqui é uma regra importante, quando nós temos um número sendo levado para uma potência negativa, é basicamente a mesma coisa que a gente faz aqui, é inverter essa fração de ponta cabeça também, e a gente fazendo isso pode modificar o sinal dessa potência, tá?
Considerando que esse 5 está sobre a base 1, quando a gente inverte ele ponto cabeça, vai ficar 1 sobre 5 elevado à quarta, beleza? Quando a gente faz essa inversãozinha aqui, a gente modifica o sinal da potência e ela fica positiva. Depois disso, basta pegar e fazer a potenciação, 5 elevado à quarta, 625. Ok? Mais regrinhas e regrinhas e regrinhas. Agora, letra C. Nós temos aqui a situação de mais um número sendo levado a uma potência negativa, e ainda assim temos uma adição de uma fração. Então, primeira coisa que a gente faz, potência. Como que a gente faz aqui? Lembrando que todo número inteiro está sobre a base 1, então a gente pega e vai inverter essa fração de ponto cabeça e alterar o sinal da potência. No caso aqui, 3 elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sendo dividido por 3 elevado a 2, positivo aqui agora, mais 8 sobre 9. Então, agora eu resolvo essa fraçãozinha aqui, nessa potência aqui embaixo da fração. 3 elevado ao quadrado, nós obtemos o valor 9. Então, aqui nesse lado aqui já tem 1 sobre 9, mais 8 sobre 9. Se aqui já tem a mesma base, não preciso fazer MMC. Então, basta somente somar e vai dar 9 sobre 9. No exercício D, aqui nós temos 5 elevado à terceira, divididos por 5 elevado à terceira. Logicamente, isso aqui já daria 1, né? Porque nós temos um número sendo dividido por um número igual a ele, né? Sendo divididos por ele mesmo. Então o resultado vai ser, logicamente, 1. Mas resolvendo no sentido de potência. Lembrando que, quando nós temos um valor, né, elevado a alguma coisa, sendo dividido por o mesmo valor elevado por qualquer número que seja, nós podemos simplesmente simplificar isso aqui, fazendo esse número aqui, tendo as potências, no caso, uma subtraindo a outra, certo? Então, quando nós temos a divisão de potências, basta, e no caso for do mesmo valor, né, a gente pode substituir simplesmente a base e colocar uma potência menos a outra. Certo? No caso, a primeira menos a segunda. E chegamos a esse valor aqui, que no caso seria 5 elevado a 3 menos 3. Fazendo a resolução aqui dessa pequena subtração aqui em cima, vai ficar igual a 5 elevado a 0. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1, beleza? Seria mais simples, teoricamente, só riscar os dois e colocar o resultado 1, mas enfim, isso aqui está mostrando como as regras que envolvem a parte de potenciação realmente funcionam. Aqui, nesse caso, nós temos uma multiplicação. Se no caso da divisão nós temos uma subtração, certo? Quando envolve potências em mesma base. Quando nós temos a multiplicação de potências com a mesma base, nós podemos pegar simplesmente e somar as potências. Então, aqui no caso, nós temos 6 elevado a 2 mais 4, que é igual a 6 elevado a 6, que o resultado vai dar 46.656. É comum quando a gente multiplica potências gigantescas, no caso, né? Gigantesca já é a partir de 5 ou 6, já começa a ficar números enormes. Então tem que pegar e saber que para o resultado dar certo, se tem uma potência grande, normalmente vai dar um resultado bem grande. Por isso que a progressão geométrica dá resultados enormes. Exercício 5, tá? Basicamente, tem algumas formas de como a gente resolve o logaritmo. Tem aquela fórmula que a gente chegou a ver em algumas aulas, que eu acho que nós chegamos a ver em algum exercício prático isso aqui. Talvez não ainda, mas é aquela fórmula que no caso é x igual a log de a, log de b divididos por log de a. Se a gente não chegou a ver isso ainda, provavelmente a gente vai ver mais lá pra frente, tá? É uma forma de resolver esse tipo de exercício, mas, em geral, ao meu ver, pelo menos nesse tipo de exercício, quando a gente tá mais simples, a gente vai ter função logarítmica mais pra frente. Isso aí é um pouquinho mais complexo entre os outros métodos de resolução. Mas, por enquanto, então, basta simplesmente fatorar o valor, no caso aqui, da base, pelo logaritmando, né? Então a gente pega o logaritmando, 125, e vai dividindo ele pela base, no caso 5, depois conta quantos 5 foram até o valor se tornar 1. Então 125 dividido por 5 vai dar 25, 25 por 5 vai dar 5, 5 por 5 vai dar 1. Então no caso aqui nós tivemos 3 divisão por 5, certo? Nesse caso, o resultado 3. Mesma coisa aqui pro log de base 6 com logaritmando 216. Então eu pego 216, divido por 6, certo? Vai dar quanto? Vai dar 36. Daí pega novamente, divido por 6, vai dar 6, divide 6 por 6, vai dar 1. No caso, nós tivemos 3 divisão por 6 até chegar no resultado 1, então log 3. Mesma coisa aqui pelo 10.000, lembrando que quando não tem base, automaticamente consideramos a base sendo 10, então pega 10.000 por 10 dá 1.000, 1.000 por 10 dá 100, 100 por 10 dá 10 e 10 por 10 dá 1. Então nós temos 5 ali, tá bom? No caso aqui seria 4, aqui tem um erro de digitação. Mas enfim, depois ali eu corrijo, tá? E aí mesma coisa aqui com o log de
100 mil, tá? Aqui no caso agora é 5, efetivamente. Isso aqui eu corrijo daqui a pouquinho. É muita conta, gente, você não tem noção, é fácil errar aqui quando tá digitando. Agora aqui do exercício 6, tá? O exercício 6A e 6B eu mandei para todo mundo que me pediu o exercício, a resolução, até mesmo porque como tem muito passo a passo, é fácil dar aquele tipo de erro bem específico, errando apenas um pedacinho da fórmula. Mas agora vocês têm uma forma um pouquinho mais bonitinha para acompanhar. Pode deixar, não vai ter isso aqui na prova não. Por duas razões. Primeiro, porque isso aqui toma um tempo desgraçado para ser feito. Daí não é justo com vocês terem que fazer isso aqui. E não é justo também porque é difícil avaliar, porque às vezes vocês vão acertar quase tudo e vão errar 1% num número que vão esquecer um sinal. Então, não vou colocar isso aqui não. Pode ficar tranquilos. Não vai estar lá. Mas é importante fazer esse tipo de exercício para praticar toda essa ordem de resolução. Isso aqui é mão na roda para conseguir praticar isso aí. Mas cobrar isso aqui é maldade, então não vai ser cobrado. Fiquem tranquilos. Então, lembrando aqui o que é importante: ordem, parênteses, primeiro resolve os parênteses. Se tiver que fazer MC, você vai fazer MC dentro do parênteses. Depois que acabar os parênteses, tiver que fazer MC dentro do conchete, você vai ter que fazer um novo MC para os conchetes. Nunca me faça um MC de tudo ao mesmo tempo, porque isso aí gera um caos danado, tá bom? Então, talvez tenha que fazer com esse tipo de fórmula aqui, sei lá, 3 MMC ali no meio. Mas faz parte, tá bom? Então aqui no caso, nessa primeira linha aqui, para a segunda, foi feito o MC dentro do parênteses. Depois a gente pegou, fez a subtração, tá bom? Depois aqui, como nós, no parênteses só tem realmente um número internamente dele, a gente pode considerar que o parênteses basicamente sumiu, tá? Para caber no slide aqui, não tirei o parênteses nesse ponto. Então já pode pegar e partir na ordem de prioridade e fazer multiplicação. Aqui na quarta linha, no caso, uma fração multiplicou a outra. Então, 1 vezes 13 e 4 vezes 24, que deu 13 por 96. Agora aqui tem mais um MMC, bem legal, tá? Daí, o MMC aqui vai ser 96. Ambos aqui, 32 e 2, tem base 1. Então, vai gerar esses números aqui estrondosos, tá? Depois que você já fez o MMC aqui dentro, basta fazer as somas e as subtrações, vai dar esse resultado aqui. A partir do momento que já temos esse resultado, a gente pode fazer dois processos. O exemplo que eu mandei para vocês resolvido, o que que tinha? Como tínhamos algo dividindo embaixo e multiplicando aqui em cima, a gente simplesmente simplificou e fez dividindo por 48. No caso, se não quiser fazer simplificação, porque a simplificação, às vezes, se for fazer errado, é melhor não fazer, e se não for ter confiança, às vezes ficar com uma pulga atrás da orelha, também não é melhor não fazer, assim. É mais tranquilo simplesmente seguir a ordem e fazer a multiplicação naturalmente. Então você pega aqui, lembre-se, qualquer número que não aparece a base é 1, então vocês colocam o de cima pelo de cima e de baixo pelo de baixo. Então 2 vezes 3.251 vai dar 6.502. E 1 vezes 96 vai dar 96. Linha de baixo, nós temos 4 mais 6.502 dividido por 96 mais 16. Terceiro MMC da fórmula, da resolução do exercício. A base do 4 é 1, 16 é 1, e novamente o MMC vai ser 96. Então, gerou novos números aqui, tá? Lembrando que você pega o valor do MMC, no caso, divide pela base dos números que você tem que alterar eles, vai dar, que nem esse caso aqui que é 1, vai dar 96. Se fosse outros valores, vai dar outros resultados. Daí você pega o resultado dessa divisão e multiplica os numeradores, cada um deles, e vai dar os resultados que estão aqui, tá? 96 por 4 vai dar 384, e 96 por 16 vai dar 1.536. Agora que todos têm um MMC, basta somar a parte de cima e manter a base, e gerou esse resultado aqui, 8.422,96. Tá? Esse aqui agora, pelo menos, não tem MMC, né? Na verdade, até tem ali, só que o MMC é um pouco mais tranquilo, porque só tem, acho que, uma operação. Não, tem algumas ainda, então nem vou cantar muito aqui. O que nós fazemos aqui primeiro? Parênteses. Parênteses aqui tem uma potência, então primeiro resolve a potência. Depois que fez a potência, a gente passa para a próxima ordem. Não tem mais logaritmo, não tem mais radiciação, não tem mais nada ali. Então passamos para multiplicação e divisão. Tem multiplicação, 14 vezes 16 dá 224. No caso aqui, dentro do parênteses, acabou no caso, a multiplicação e divisão, passamos para a adição. 224 mais 3 dá 227. A partir do momento que chegamos em um único valor dentro do parênteses, rompemos o parênteses e aqui embaixo nós temos a multiplicação. Primeira coisa que a gente faz aqui, resolve a potência. Tem potência negativa? Então inverte a fração do ponto cabeça, manda o 1 para cima, o 4 para baixo e o 2 vira positivo. Continuando a ordem de resolução, primeira coisa a se fazer aqui nesse caso, potência, raiz e logaritmo. Só tem potência, então 4 elevado a 2 dá 16. Agora chegamos aqui nesse valor,
Antes de fazer a adição, nós temos uma multiplicaçãozinha a ser feita. Considerando que qualquer número inteiro tem a base 1, então de cima para cima e baixo para baixo. 25 por 227 dá 5.675, 1 vezes 16 dá 16. Então agora só temos adição dentro do colchete também. Agora fazer MMC. No caso aqui o 8 está com base 1, então o MMC, logicamente, vai ser o valor aqui maior que ele, porque é um múltiplo de 1. Então vai ser 16. 16 dividido por 1, 16, vezes 8, 128. Então agora no 128 está sobre base 16 também, basta somar de cima com de cima e manter as bases. Deu 5.803. Agora, o colchete só tem um valor dentro, basta pegar e partir para a próxima etapa, beleza? O que nós fazemos primeiro? Raiz, potência e logaritmo. Então, 512, no caso, a raiz cúbica dele vai ser 8, tá? O pessoal tem muita dúvida de como fazer, descobrir raízes. Tem N maneiras de fazer, tem muitos métodos para fazer. O que normalmente o pessoal faz é dar uma decorada. Infelizmente, é decorado, ou é calculadora, ou é Excel. Porque os métodos que tem, por exemplo, o mais utilizado é realmente a partir do momento que você faz muito cálculo matemático, você já sabe a raiz das coisas de cabeça. Pelo menos até a raiz quadrada e a raiz cúbica dos números ali, antes de passarem de 1000, as pessoas sabem de cabeça, tá? Porque isso é uma coisa que, tipo, eles têm as regrinhas e os métodos de resolver, mas tem fórmulas mais complexas, fazendo pelo oposto, que seria a potência, então você utiliza aquele esquema de logaritmo para conseguir resolver e afins. Tudo é muito complexo, tá? Por isso até que eu não faço tanta questão de cobrar a radiciação, eu cobrei nos exercícios só para dizer que cobrei porque faz parte do conteúdo efetivamente. Mas em geral, os métodos matemáticos nem vale a pena ser decorado porque são coisinhas bem chatinhas de serem feitas, tá? Mas a raiz cúbica de 512 é 8. Muitas pessoas, inclusive, fazem por tentativa e erro, tá? Eles vão tentando, assim, aumentando, porque dificilmente no exercício vai aparecer uma raiz cúbica gigantesca, tipo, acima de 6 dígitos. Então, se for 3 dígitos, você vai tentando ali, sei lá, do 5, no caso, pega 5, eleva ao cubo, 6 eleva ao cubo, 7 eleva ao cubo, que vai chegando por aproximação. Normalmente o pessoal faz isso porque é mais fácil que tentar outros métodos. Enfim, raiz cúbica 512 é 8. Então aqui agora tem a multiplicação, de cima pelo cima, de baixo pelo de baixo. 8 vezes 5.803 vai dar 46.424. 1 vezes 16 mantém 16. E chegamos aqui nessa linha de baixo, tá bom? Como que nós fazemos divisão de frações? A gente inverte a fração do ponto de cabeça e faz a multiplicação. Considerando que o 2 tem base 1, e aqui no caso tem nossa fraçãozinha principal sendo dividida por ele, a gente só inverte ele ponto cabeça e faz a multiplicação. Então fica aqui 46.424 dividido por 16, vezes 1 sobre 2, que é o 1 que é o 2 que está aqui, só que invertido ponto cabeça para transformar em multiplicação. Então, 46.424 por 1 vai manter o mesmo valor, e 16 por 2 vira 32. E é o que nós vemos aqui na linha aqui do lado, tá? Eu passei aqui para caber no slide. Então, já está quase acabando aqui já a nossa chave. Agora falta fazer MC, porque só restou a adição. 32 é um múltiplo de 8, tá? Então, o MC deles vai ser 32. Fazendo aqui 32 por 8 vai dar 4. 4 vezes 1 vai dar 4. Então, isso aqui é o resultado que está aqui embaixo. Então, a fórmula aqui já está quase na finalização. Então, agora nós temos a mesma base, então basta somar. 4 sobre 32 mais 46.424 por 32 vai dar 46.428 por 32. Agora aqui, nós já removemos a chave, fazemos a multiplicação. 5 vezes 46.428 por 32 vai resultar aqui em 232.140 divididos por 32. Agora aqui só falta fazer a última adição. Fazemos novamente o MMC. Como aqui no caso temos 32 e a base 1, vai ser 32. Então 32 divididos por 1 vai dar 32, vezes 3, 96. Agora basta somar que acaba toda essa equação gigantesca. Vai dar 232.236 divididos por 32. Naturalmente, vocês poderiam simplificar, poderiam fazer N operações, mas igual eu falei, eu não vejo necessidade de cobrar isso de vocês, até mesmo porque, sei lá, acho que simplificação é uma coisa que é prática com sentidos, mas em outras só se perde mais tempo. E também nem vou cobrar esse tipo de exercício aqui, porque ele toma muito tempo na prática e é muito fácil errar por bobeira. Mas é importante fazer para fixar corretamente essas ordens de prioridade e tudo mais que decorre delas. Enfim, podem ver que já foi quase, praticamente, meia hora falando do exercício de 1 ao 6, por isso que ele vale 1 ponto, tá? Ele é um exercício que vale mais. Progressão aritmética.
Nós temos aqui 11 exercícios, tá? Os primeiros é descobrir qual que é o valor do termo de determinadas posições, depois a soma de todos os termos até determinada posição, e por último aqui são a soma de termos de um intervalo específico. Passando aqui por todos, qual é o 15º termo da PA2, 5 e assim por diante. Colocando na fórmula clássica, tá? Resolvendo aqui, vou tentar passar um pouco mais rapidamente para não tomar o tempo muito longo essa aula, mais do que deveria tomar. Então a resposta primeira aqui seria 44, tá? Colocando dentro aqui todo o sistema de resolução. É basicamente uma repetição sem fim isso aqui. Então você vai lá, identifica qual que no caso aqui é o valor que está sendo somado de um para o outro, tá bom? A razão. Aqui daí a gente pega e substitui na fórmula, que seria no caso aqui a n igual a 1 mais, no caso a posição que a gente quer descobrir, né? No caso n menos 1, que é fixo, e vezes ali a nossa razão. E assim por diante, todos são feitos basicamente da mesma forma. Lembrando que todas as respostas vão estar aqui, né? Tá no slide disponível para vocês. Depois, qualquer coisa, dá para dar uma consultada e verificar o que acertaram e o que erraram. Na fórmula de soma, quando a gente está somando de todos os termos aqui, do termo inicial, né? Até determinada posição. Então, nós temos que, primeiramente, resolver e descobrir qual que é o valor dessa posição, que é o limite ali de até onde vai ser somado. Fazendo isso, né? Depois, obviamente, de ter descoberto a razão, nós aplicamos nessa formulazinha aqui. Perfeito? Ela tem como base um valor fixo, no caso aqui, que no caso não seria valor fixo, né? Seria o A1, mais o valor aqui que a gente descobriu da posição que a gente quer somar, vezes o número da posição. Isso é uma coisa que tem que tomar bastante cuidado tipo de exercício, tá? Que é não confundir quando o exercício pede o valor daquela posição, né? O valor que vai estar nessa ordem crescente em determinada posição, e o número daquela posição, tá? Aqui tudo dividido por 2, então a gente faz essa resolução e obtém esse valor aqui. Tem 4 exercícios que são iguais a esses daqui, tá? Em geral, é repetição, tem que tomar cuidado com o sinal. Pode acontecer situações que se tornam mais confusas quando o sinal aqui realmente pode ser negativo, algo assim. Tem que prestar bastante atenção para não errar nesse detalhe. Normalmente aqui, se fizer as continhas certinho, com bastante paciência, não dá erro. Os outros exemplos aqui, exatamente a mesma coisa, só muda no caso o valor da posição, o número da posição até onde a gente quer somar, que no caso aqui vai aumentando para ficar em números maiores e aumentar um pouquinho a dificuldade, e por isso é só. Continuando aqui mais um exemplo, mesma coisa. Quando a gente pega aqui e trabalha com números, que no caso são fracionários, a situação é basicamente a mesma também, tá? Nada de novo aqui, só tomar cuidado para não confundir um número com o outro. Quais são os 30 primeiros termos, mesma coisa. Agora aqui, que muda um pouquinho. Qual é a soma ao 10º termo, ao 17º termo da PA, 2, 8, etc. Aqui é um pouquinho mais cansativo, porque a gente vai ter que pegar e descobrir os valores das duas posições, nesse caso aqui da 10ª e da 17ª. Juntamente, obviamente, primeiramente descobrindo tudo aqui a razão. Depois, a gente coloca na respectiva fórmula, que ela é uma fórmula que, tipo, ela basicamente consiste em pegar o número das posições, tá, que estão sendo avaliadas no intervalo. Então, aqui no caso, a gente faz, no caso, a maior posição menos... Espera aí, que aqui tem... Tá certo, isso aí mesmo. Então, a gente faz a maior posição menos a menor posição, mais 1, vezes os valores das posições somados. Então, a gente pega o valor da primeira posição mais o valor da segunda posição. O seguinte, aqui é bem mais fácil do que fazer aquele exercício A e B das 6 da primeira lista. Então, a gente basicamente vai respeitando a ordem, resolvendo. Depois que resolvemos a ordem, vai dar ali um valor, no caso, uma fração, dividido por 2, que é fixo o valor, e vamos chegar no resultado final. Isso se repete para todos os exercícios. Esse exercício aqui é mais cansativo, simplesmente porque a gente tem que pegar e descobrir 2 vezes, o caso, né, o valor das posições sendo analisados, uma vez cada, depois aplica na fórmula e resolve. A fórmula em si não é complexa. Diferença e felicidade da progressão geométrica é que não tem esse primeiro passo aqui de descobrir os valores das posições. Os cálculos são feitos somente com base na razão e nos números das posições, o que é algo bem mais tranquilo. Enfim, o exercício aqui, o último, é o 11, e obtemos esses resultados. Lembrando que os slides ficam disponíveis para vocês poderem pegar e fazer a comparação depois com aquilo que fizeram e tirar as principais dúvidas, e também fico à disposição de vocês para retirar as dúvidas que sobrarem, ou ajudá-los naquilo que for necessário, tá? Podem ficar à vontade, me contatem. Muitos já fazem isso, acho que eu consigo ajudar o pessoal, pelo menos acho que consigo cumprir esse papel. E não hesitem, tá, em pedir ajuda, que muitas coisas aqui, quando vão ficando para trás, torna mais difícil de aprender mais para frente. Exercícios PG. Aqui são 10 exercícios, tá? Tem um a menos.
teve um exercício que eu peguei depois e passei uma aula a mais para explicar como resolver. Aqui no caso já está resolvido nesse grupo de slides também. Então, começando. A fórmula aqui, o que que muda? No caso aqui nós temos uma potência, tá? Por isso que há uma variação tão grande no valor. No caso, vai ser o valor da razão, que aqui vai ser simbolizado pelo Q e não mais pelo R, elevado pelo número da posição menos 1. Basicamente isso em tudo aqui, multiplicando, no caso, o nosso A1. No caso aqui é 2, tá? Então a gente vai elevar vezes a razão, elevado à posição que a gente quer descobrir, 7 menos 1. Embaixo vai ser 2 vezes 6 elevado a sexta. Depois a gente faz essa potência, respeitando a ordem de prioridade. Depois a gente multiplica pelo A1 e por fim nós temos o resultado final. É basicamente isso em todos os exercícios. Só quanto maior a razão, como envolve ali no caso uma multiplicação, já é algo bem mais complexo, e a própria forma que faz uma potência, os valores vão ficando cada vez maiores. Os primeiros que vão aparecendo são pequenos, mas a partir do momento que vai tendo mais elevações, né, a potência vai aumentando, o valor vai ficando gigantesco e cada vez mais assustador. Mas em geral, se respeitar o passo a passo, colocar os números certinho na calculadora, dá certo e não tem nenhum obstáculo aqui além disso. Os resultados dos próximos, podem ver que esse aqui, o 10º termo, já está chegando aqui no valor gigantesco de bilhões, então isso aqui é normal nesse tipo de exercício. Agora aqui a parte boa, qual é a soma dos cinco primeiros termos da PG tal aqui, né, no caso é 1, 8 e assim por diante. O que tá aqui que é mais legal, vocês não precisam pegar e descobrir qual que é o valor dos termos, o caso que nem aqui no caso é a quinta posição, vocês não precisam descobrir o valor da quinta posição. Isso é uma coisa que já facilita bastante. A fórmula em si se torna um pouquinho mais confusa, tá? Um pouquinho mais de pesada. Por quê? Basicamente porque ela tem aqui uma potência, então tem que respeitar corretamente a ordem de prioridade, não confundir sinais para o resultado dar certo. Mas fica 1 vezes a razão elevado ao valor da última posição que vai ser somado, menos 1, divididos pela razão, menos 1. Aqui eu acabei não colocando as fórmulas, tá? Mas em geral é isso aí. Na prova, eu vou colocar para vocês um formulário junto, anexo ao próprio tópico da prova. Se a prova for online, tá? Existem a discussão que inicialmente a faculdade tinha anunciado que a prova seria presencial. Isso é uma coisa que está sendo discutida, mas eu acho que vai ser divulgado, isso é uma coisa logo, até mesmo porque tem alunos que têm impedimentos para ir fazer a prova presencial. Então isso é uma coisa que provavelmente essa semana já vai estar definida e todo mundo vai ter uma resposta oficial pela própria página da Facear sobre isso. Mas enfim, de qualquer forma, seja presencial, seja à distância, vocês vão ter acesso ao formulário, vai estar explicado lá para quem sabe cada fórmula. Eu não sou cruel ao ponto de só jogar um monte de formularada lá e o pessoal não saber porque cada uma serve. Se tiver fórmula, respectiva situação, eu vou explicar o que cada coisa, fórmula serve, tá? Vai ter uma tabela lá explicando isso aí. Então não se preocupem em decorar a fórmula de maneira alguma. Se preocupem mais em saber as ordens das operações, como resolver, o que pode ser feito, o que não pode, para não errar nos detalhezinhos. Finalizando aqui, tá? Vai dar esse resultado aqui da soma. Um jeito prático também de conferir se acertaram os resultados, que ainda passei da lista aqui, é fazer no Excel. Vocês simplesmente pegam, no caso ali, simulam essa PG, no caso colocam, né, tipo uma célula em função da outra ali, então coloca o primeiro, no caso, a sua 1, que no caso aqui está sendo multiplicado por 8, então coloca igual na célula que está em cima, vezes 8, e arrasta. Vocês vão saber ali quais os valores de cada posição, daí basta selecionar as células que vocês vão conseguir somar ali automaticamente. Esse é um jeito bem tranquilo de pegar e conferir se o resultado está certo. Exercício 6, basicamente é a situação, só que agora até o 10º termo. Dá para ver que os valores vão ficando cada vez maiores, tá? Aqui no caso a razão ela é um pouquinho menor, mas de qualquer forma os valores vão ficando cada vez maiores. A fórmula aqui no caso vai ser a mesma, tá? Eu tô passando o exercício um pouquinho de uma forma um pouco mais acelerada, porque já é quase 8 horas. Normalmente eu faço uma aula de 1 hora ali para não ficar extremamente cansativa. E ainda faltam os últimos tópicos que foram passados. Enfim. Nesse exercício aqui, é o exercício que eu acabei passando uma aula extra ali para mostrar para vocês como que faz a resolução. Porque nos últimos, que a gente pode ver aqui, a PG ela está crescendo, ok? Então 4 vira 10, depois vai ser multiplicado por 2,5 vai dar 25, depois e assim por diante, tá? Vai gerando números maiores. Nesse aqui, no caso, ela está reduzindo. Então o que está multiplicando aqui no caso vai ser um número fracionário. Nós vamos fazer o mesmo procedimento, tá? A gente vai fazer aqui no caso a posição posterior dividida pela posição anterior, aqui no caso vai dar 20 dividido por 100, e descobrimos dessa forma que a razão é 0,2. Mas vamos fazer praticamente a mesma equação, só que aqui está um pouquinho diferente. Pode ver que a posição da razão está trocada em relação à posição do 1. No exercício anterior, nós tínhamos a razão elevada à posição, ali no caso que é a posição máxima, menos 1, e embaixo a razão, menos 1. Nesse exercício aqui,
foi feita uma inversão. Quando eu for passar para vocês a revisão, vou mostrar todas as fórmulas e tal, e vai aparecer esse tipo de situação, eu mostro para vocês novamente lá, tudo junto, para ficar mais tranquilo. Mas basicamente o que é feito aqui é uma adaptação para essa questão não afetar o resultado final. Então aqui é feita essa troca de posições, então onde estava a razão elevada ali pela posição, está o 1 agora, e onde estava o 1 antes está a razão elevada para posição, e a mesma coisa acontece embaixo, ele troca a posição do 1 pela razão. Demais, é só fazer o mesmo procedimento. A gente faz primeiro aqui a potência, passa para a linha aqui de baixo, fazendo subtração do 1 menos o valor do resultado dessa elevação. Vamos obter esse valorzinho aqui, já é bem quebrado. Por fim, acabou o que tinha dentro do parênteses, então a gente faz a multiplicação, vai dar esse valor aqui, 99,999744. E por fim, dividimos o resultado da subtração que tinha aqui embaixo, que era 1 menos o valor da razão. Deu esse valor 99,999744 divididos por 0,8. Resultado final vai ser 124,99968. Um detalhe especial que eu passei nessa aula extra que eu coloquei é que quando se trata de uma PG, no caso infinita e decrescente, nós temos uma forma para descobrir a soma de todos os números ao infinito, tá? Se for uma PG que ela seja infinita e crescente, a soma de todos os termos vai dar infinito, correto? Porque ela nunca para de crescer, nunca tem números maiores ali sendo adicionados, nunca para de ter números maiores, então, consequentemente, é um valor que não acaba mais. A diferença de uma PG, que ela é decrescente e infinita, ela vai ficando, com o final do momento ali, os números tão pequenos que eles praticamente param de afetar o valor final que está sendo dado. Então, permite que você tenha uma fórmula para somar todos esses valores. Se pegar esse mesmo exercício aqui e fazer, no caso, essa análise, pegar ali e aplicar para descobrir a soma dessa PG infinita, vai dar 125. Porque podem ver aqui, como nós já estamos somando os 8 primeiros termos, já chegou em 124,99968. Os próximos números que vão acabar entrando aqui, ó, aumentando, vai ser tão pequeno, que ele não vai conseguir nunca fazer o número passar de 125, basicamente. Obviamente tem uma espécie de arredondamento e tal, mas de qualquer forma. Então é possível somar totalmente uma PG infinita e decrescente, ok? Pode ver aqui que no caso já está bem perto do valor dela infinito, porque cada valor, depois disso aqui já, depois da oitava posição, já começa a ficar cada vez tão pequeno que não afeta mais o resultado final. Qual é a soma de IPGs em um determinado intervalo específico, tá? A fórmula modifica-se aqui um pouquinho, mas é bem pouca coisa em geral, ela se torna um pouco mais complexa somente porque ela dentro do parênteses vai ter duas potências, tá? Uma sendo elevado aqui, no caso, a razão elevado a um valor da última posição, daí nós temos a subtração pela potência da primeira posição com a subtração de 1 fixo nela, tá? E divididos pela razão menos 1. Em geral, a fórmula é bem parecida, tá? Porque ela tem, igual todas, ela tem uma 1 aqui na frente, assim por diante, mas aqui tem esse detalhe aqui envolvendo essas duas potências, envolvendo diretamente as posições. Vantagem também é que esse cálculo, apesar de ter duas potências aqui, perde-se duas fórmulas em relação à progressão aritmética que se descobriu o valor das posições. Aqui, não, só tem que basicamente utilizar a razão em função aqui das posições que você quer somar ali dentro daquele intervalo. Continuando a resolução aqui, a gente vai fazer o resultado dessas potências, depois vai ter uma subtraçãozinha que vai resultar aqui em A1 vezes o valor da subtração dessas duas potências com base na posição. Concluindo aqui, nós vamos ter 156 mil dividido por 4 e vai dar 39 mil. Novamente, isso aqui não é mais difícil do que aquelas primeiras fórmulas, que exercícios feitos ali, no caso 6A e 6B. É bem mais fácil, pelo menos ao meu ver, assim, em questão que o exercício é mais curto, tem menos coisa sendo feita, não tem MC, é bem mais tranquilo em geral. Só que a parte mais difícil aqui, no caso, é tomar cuidado aqui, né, no caso, com as potências, tá? Fazer isso na calculadora certinho. Se der certo, fazer mais de uma vez para conferir o resultado que obteve. Isso ajuda bastante a evitar erro. E tomar cuidado com regras de sinais e afins, tá? Normalmente, como são elevações, às vezes, números grandes, tem que tomar cuidado aqui para não dar nenhum problema e não errar, às vezes, por bobeira ou algo assim, ok? Assim como eu faço os exercícios também, na prova, se eu ver que vocês erraram por bobeira, se for descontar, eu vou descontar bem pouca nota, tá? Porque, tipo, o importante, ao meu ver, é entender o raciocínio e conseguir resolver o exercício, saber como resolver, saber como aplicar a fórmula e assim por diante. Se errar por distração, isso não é uma coisa que normalmente eu acabo punindo os alunos por fazer isso, porque, ao meu ver, não faz sentido, porque o aluno não errou por questão de capacidade e afins, ele realmente errou por distração, e todos nós somos distraídos de vez em quando, né? Isso faz parte. Mesma coisa, tá? Lembrando, tomando cuidado com essas potências, e no caso, o valor, né? Tipo, no caso da primeira posição aqui, vai ser sempre subtraído por 1. Tomar cuidado com isso aqui, não esquecer de fazer isso para dar o resultado corretamente. Depois disso,
É basicamente a mesma coisa. Lembrando que na revisão eu vou pegar os exercícios que eu coloquei nessa lista que está para vocês fazerem hoje e vou pegar e passar a resolução dos exercícios da lista de hoje. Então, mas de qualquer forma, eu peço para vocês que façam para tirar as dúvidas, pratiquem, vejam dúvidas que tenham e afins, que daí na próxima aula eu já mostro o gabarito para vocês e assim já fica bem mais tranquilo de resolver tudo. Juros simples. Temos 4 exercícios de juros simples e 4 exercícios de juros compostos. Exercício 1. Uma pessoa aplicou 12 mil, a taxa de 3% ao mês, durante 10 meses. Determine o valor acumulado ao final desse período e os juros dessa operação. As fórmulas que nós vamos utilizar aqui é essa fórmula aqui de juros simples, tá? Ela é tranquila, não tem potência, não tem nada, é basicamente multiplicação e adição aqui dentro. E a fórmula para descobrir os juros no final. Aqui no caso, você utilizando essa fórmula, você vai descobrir o valor futuro. No caso, é o valor que já foi afetado pelos juros e foi transformado. Mas ele não indica exatamente quanto que são os juros dessa operação. Então, por isso tem essas duas fórmulas aqui. Então, resolvendo, nós temos o valor presente, que é igual a 12 mil, tá? É o valor que foi aplicado. Nossa taxa aqui, no caso, é 3% ao mês. Nosso tempo é 10 meses. Então, a gente já tem o que precisa para substituir essa fórmula para descobrir aqui o valor futuro. Então, fica valor futuro igual valor presente, que é 12 mil, vezes, abre parênteses, 1 que é fixo, mais nossa taxa, que é 3%, convertido para a taxa unitária fica 0,03, tá? Toma cuidado com essa conversão, porque normalmente ela confunde. Vezes 10, que no caso é o quantidade de períodos. Primeira coisa que dentro do parênteses, a gente faz a multiplicação, e em seguida já faz a adição com 1, tá? 0,03 vezes 10 dá 0,30, mais 1 dá 1,30. Fazendo a multiplicação aqui pelos 12 mil, temos 15.600. Para finalizar o exercício, eles perguntaram qual que é o valor acumulado do seu período e os juros dessa operação. Os juros da operação já vai pegar o valor que foi afetado pelos juros, menos o valor que ainda não tem juros afetando ele. Então vai ser 15.600 menos 12 mil, que vai dar igual ao valor de 3.600. Lembrando, pessoal, se tiverem dúvidas, me interrompam, tá? Perguntem que eu ajudo, não tenho vergonha. Qual a taxa de juro mensal cobrada em um empréstimo de R$ 1.200 que será resgatado por 1.900 após 12 meses? Então aqui nós temos a mesma fórmula, tá? Usando com base de juros simples novamente. Então fica valor futuro igual a VP vezes 1 mais a taxa vezes N, tá bom? Aqui nesse caso não pergunta para nós os juros da operação, então vamos fazer só esse exercício aqui. A diferença é que a gente vai ter que isolar um outro valor, tá? A gente não tem aqui o valor da taxa. Nós temos o valor presente, 1.200, nós não temos a taxa. Nós temos o valor de N, que no caso aqui vai ser 12 meses, e nós temos o valor futuro, que é o quanto a gente vai obter passados os 12 meses. Então aqui nós vamos utilizar a mesma fórmula, só que substituindo variáveis diferentes. Valor futuro, 1.900, igual valor presente, que no caso é 1.200, vezes, abre parênteses, 1 mais a nossa taxa, vezes 12. Primeira coisa que a gente faz aqui, nós estamos isolar, no caso, a nossa incógnita, certo? Que é o I que está aqui. Então, a primeira coisa que a gente faz é tirar o valor que está fora do parênteses, que está multiplicando para o lado de fora, e passamos dividindo para o lado esquerdo. Vai ficar 1.900 dividido por 1.200, igual a 1 mais taxa vezes 12. Agora aqui, como nesse lado de cá só ficou o que está no parênteses, a gente pode remover o parênteses, tá? Que não vai afetar mais em nada. 1.900 por 1.200 dá 1,583, igual a 1 mais a taxa vezes 12. Continuando o isolamento, a gente agora pega aqui a adição e passa para o lado esquerdo, vai ficar 1,583 menos 1 igual a I vezes 12. Fazendo subtração, vai ficar 0,583 igual a I vezes 12. Para finalizar de isolar aqui a taxa, eu passo 12 dividindo para o lado esquerdo. Vai ficar 0,583 dividido por 12, que vai dar a taxa igual a 0,088583. Então, em geral, em exercícios de juros, não é algo difícil. É basicamente mais uma fórmula que tem que aplicar. Caso não tenha uma variável em detrimento da outra, você pega e preenche a fórmula sem aquela variável e vai isolando até o momento que você consegue chegar no resultado. Isso 3. Quanto tempo leva para um capital duplicar de valor a taxa de 4% ao mês? No caso aqui, utilizamos novamente a mesma fórmula, só que a gente sabe que no caso aqui, o nosso valor futuro, nós vamos estar duplicando, né, o valor presente, então ele vai ser o dobro. Então, logicamente, o valor futuro vai ser igual a 2 vezes o valor presente, tá? Por exemplo, eu estou aplicando R$ 1.000 para que no futuro ele vire R$ 2.000, certo? Então, o valor futuro, que no caso é R$ 2.000, ele vale 2 o valor presente, porque o valor presente foi dobrado, ok? Por isso aqui que tem essa questão do 2VP. E, no caso aqui, o valor presente do nosso exercício aqui, eu fiz dessas duas formas, uma delas escolhendo aqui um valor para simbolizar esse VP. Como o capital está sendo dobrado e a ação está com base em juros, não existe basicamente uma restrição do valor que se coloque aqui. Qualquer um deles vai dar certo, porque o valor está dobrando e a ação dos juros ela vai dobrar dois valores diferentes no mesmo período de tempo, tá?
Aqui embaixo, então, tem duas formas de resolver esse exercício aqui. Nós poderíamos simplesmente pegar e fazer a substituição pelo valor que eu escolhi aqui, e fazer aqui isolamento igual no exercício anterior, a gente pega o que está no lado direito, passa para isolar aqui para o lado esquerdo, dividindo, e faz a divisão, ou simplesmente a gente corta um VP com um VP daqui e fica só o VP desse lado, e desse lado de cá só resta o parênteses. Cada um é livre para escolher um método que achar mais simples em geral. Eu escolhi colocar isso aqui porque fica mais fácil de ilustrar o porquê sempre, de qualquer forma, vai gerar o mesmo sentido aqui de ficar dessa forma, tendo um 2 aqui na frente igual 1 mais o valor da taxa vezes aqui o período. Enfim, vamos pegar então esse método aqui, substituir 1 por 10, vai ficar 20 igual a 10 vezes 1 mais 0,04, que é a taxa unitária aqui, vezes n. Pego aqui o 10, passo dividindo, vai ficar 20 vezes por 10 igual a 1 mais 0,04 vezes n. Fazendo essa divisão, vou ter 2 igual a 1 mais 0,04 vezes n. Passo esse 1 que está positivo do lado de cá como negativo para o lado esquerdo, vai ficar 2 menos 1, que vai resultar em 1, igual a 0,04 vezes n. Passo 0,04 dividindo, e dessa forma, isolamos o n, e fazendo aqui essa resolução dessa fração, descobrimos que n igual a 25, tá? Lembrando que, quando está em ação de juros, qualquer capital vai dobrar de valor no mesmo período de tempo, independente de quanto você aplicar, tá? Na vida real, isso pode ser um pouco mais relativo, porque tem aplicações que você pode fazer, e essas aplicações podem ter rentabilidades diferentes, dependendo do valor que você colocar lá. Isso até é um assunto interessante, contemporâneo, para ser discutido, porque o PicPay mesmo ficou famoso por dar uma rentabilidade ali, acho que estava no final do ano passado até o começo desse ano, de 210% do CDI, que é o indexador ali financeiro que a gente utiliza como base para boa parte das aplicações. Ele rendia 210% do CDI, que é uma rentabilidade bem alta, bem maior que a maior parte dos bancos, vão ver por aí, vai dar, inclusive que muitas aplicações financeiras vão dar, inclusive, é uma boa rentabilidade até, se for ver, considerando que é seguro, né, é algo estável e previsível. E esse valor, 210% do CDI, só era válido até, acho, se não me engano, 250 mil aplicados ou 150 mil aplicados. Depois desse valor, ele passava a render ali, se não me engano, 150% do CDI. Então, tem aplicações que, dependendo do valor que você aplicar, ele rende mais ou menos. Também tem o inverso em aplicações que você pode pegar, aplicar, quanto mais dinheiro você aplicar, mais elas vão render, tá? Mas em exercício, isso aqui é simplificado para facilitar essas operações. Mas também existem situações, tá, que não é tão estável assim. Último exercício de juros simples. Comprei uma bicicleta e paguei com cheque pré-datado, 34 dias, no valor de R$ 427,20. Sabendo que a loja cobra uma taxa de juros simples de 6% ao mês, calcule o preço da bicicleta se fosse adquirida à vista. Então a forma que eu utilizar vai ser essa daqui. A diferença é que nós não temos o valor presente, beleza? Nós temos o valor futuro, que foi o valor que foi pago com os juros. Então aqui, substituindo, nós temos valor futuro 427,20, valor presente nós não temos, n igual a 34 dias, e nossa taxa aqui 6% ao mês, convertida a taxa unitária 0,06% ao mês. Aqui, nós estamos querendo saber quanto que a gente pagou de juros em dias, então a gente vai converter a taxa mensal dividindo ela por 30. Se um mês rende 0,06, e um mês 30 dias, logicamente, cada dia vai render um 30 avos desse 0,6. Então, a gente divide ele por 30, que vai dar a taxa diária de 0,002. Tá? Isso aqui em matemática financeira, quem teve já se lembra que isso aqui é bem mais complexo, no caso, quando você está de juros compostos e afins. Isso aqui a gente não vai ver nessa disciplina, porque ela vai tomar um pouco o foco dela, se a gente fosse passar para esse lado, porque é difícil, um pouco mais difícil fazer isso. Mas, enfim, juros simples dá para brincar dessa forma aqui. Então, depois de 30 dias, se somar essas taxas por 30 dias, a gente vai obter o valor de 0,6 novamente, tá? Mas aqui no exercício, a gente vai utilizar o valor fracionário, que ser equivalente a um dia. Colocando essa mesma fórmula, valor futuro, 427,20, igual a VP, que nós não temos, vezes, abre parênteses, 1 mais 0,02, vezes 34, que é a quantidade de dias, e aqui nossa taxinha convertida. Primeiramente, respeito às ordens de prioridades, faça as multiplicações, tá? Fazendo 0,002 vezes 34, nós vamos ter 0,068. Somando com 1, nós vamos ter 1,068. Que multiplica aqui o VP para dar esse valor futuro. Para isolar o VP, eu pego aqui esse 1,068 e passo dividindo para o lado esquerdo, que é o que está aqui embaixo. 427,20 divididos por 1,068. Vai dar um total de R$ 400, que seria o valor da bicicleta se fosse adquirida à vista. Podem ver, os exercícios aqui são basicamente a mesma coisa, a gente utiliza a mesma fórmula, o que muda é que a gente isola. Por isso que é mais importante conhecer os processos de operação inversa da matemática, para conseguir ir isolando e chegar no resultado, do que tentar decorar qualquer outra coisa. A partir do momento que você conhece a matemática como ela funciona, você consegue aplicar isso em qualquer coisa, certo?
Agora passamos para os exercícios de juros compostos, mais 4 exercícios aqui. Eles são um pouquinho mais complicadinhos, porque tem elevação, mas em geral não é muita coisa mais difícil não. Quanto receberá de juros no final do semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 7.500 a taxa de 2% ao mês? No caso aqui, nós temos juros igual ao valor futuro menos valor presente, e a outra forma que é valor futuro igual ao valor presente vezes 1 mais a taxa, e aqui não temos a multiplicação da taxa pelo N, tá? Pelo tempo. Então aqui vai ter uma elevação de todo o parênteses pelo tempo, ok? Tomar cuidado aqui com esse tipo de detalhe somente. Então aqui embaixo, como que fica? Valor presente igual a 7.500, nossa taxa 2% ao mês, convertido para a taxa unitária 0,02, sempre que tiver percentual divida por 100, tá? Para poder trabalhar com valor numérico. N igual a um semestre, no caso 6 meses. Colocando aqui na fórmula, tem que tomar cuidado com esse tipo de detalhe também, tá? Se no caso nossa taxa tá um mês, e o tempo é dado em semestre ou ano, converta ali o tempo para o mesmo valor que está na taxa, tá? Eles têm que ser sempre iguais. Se colocar 1 aqui no exercício, vai dar um resultado errado. Enfim, fica igual ao valor futuro, né? Igual 7.500, que é o nosso valor presente, vezes 1 mais a nossa taxa, elevado a 6. Primeiro, então, faço essa soma dentro do parênteses, resolvo o parênteses primeiro, vai dar 1,02, e agora faço a elevação por 6. Vai dar esse resultado aqui de 1,126162419264. Agora aqui, basta multiplicar 7.500 por esse valor, e nós vamos obter aqui o valor futuro de 8.446,22. Exercício pergunta a quantidade em juros, né, quando receberá de juros, então tem que pegar aqui e finalizar fazendo o cálculo de juros. Vai ser igual juros igual ao valor futuro menos o valor presente, ou seja, vai ser o valor que a gente obteve agora, 8.446,22, menos 7.500, que vai dar um resultado de 946,922, tá? É isso aqui. Em geral, modificou um pouquinho a forma, mas em síntese, basicamente, são as mesmas variáveis aplicadas de uma forma um pouquinho diferente. Na prova, eu só vou cobrar juros compostos, tá? Não vou cobrar juros simples, porque seria muito exercício, e basicamente tem essa questão que cogitou você fazer presencial, daí também tem a possibilidade de mudar a distância, qualquer coisa assim, então a prova pode ser maior ou menor, dependendo do cenário, e isso aí afeta, então de qualquer forma já garanto para vocês, só vou cobrar juros compostos. E no máximo uns 2 exercícios, tá? 3, assim, se eu estiver empolgado ali quando for fazer a prova. Mas provavelmente não vai ser nada tão complexo assim. Exercício 2. Uma pessoa aplicou R$ 12.000 a taxa de 3% ao mês durante 10 meses. Determine o valor acumulado ao final desse período e os juros compostos da operação. Então aqui novamente tem que calcular o valor dos juros, então a gente vai utilizar as duas fórmulas. Nosso valor presente é 12 mil, nossa taxa é 3% ao mês, ou seja, 0,03 quando convertido a taxa unitária, basta dividir 3% por 100. N vai ser igual a 10 meses, agora só substituindo a fórmula, fazendo a mesma coisa do exercício 1. No caso aqui, fica VF igual a 12 mil vezes 1 mais 0,03. Então, em princípio, eu vou pegar e fazer na prova a mesma forma que está nessa lista de exercícios que eu passei para vocês fazerem hoje. É para ter mais ou menos essa mesma quantidade de questões, tá? Só que igual eu falei, dependendo se ela for presencial ou à distância, talvez algumas questõezinhas, alguma coisa dê uma alteradinha ali para ficar meio que uma questão de equilíbrio. Eu acredito que vai ser a distância, mas não tem como garantir isso. Mas essa semana, igual eu falei, a gente vai ter essa definição. Mas em princípio vai ser quase a mesma quantidade que está ali naquela lista, tá? Sem grandes alterações. Operações, a questão das operações, ela cai em tudo, né? Mas não vai cair no exercício de operações como aqueles longos da letra A e B, ou exercícios isolados de operações. Por exemplo, só fazendo adição e subtração sem propósito algum. Como em juros cai operações, em quase todas as situações aqui há essa questão de ter que isolar a variável e ter que chegar a um resultado, então você tem que passar para um lado que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo e assim por diante. E tem fração em muitas situações também, então não tem por que cobrar operações de maneira isolada. Então, é basicamente a estrutura que está na lista ali. Enfim, terminando aqui a resolução, só somo o que está dentro do parênteses, tá? Faço a elevação, vou obter esse valor aqui, 1,34, 39, 16, 37, 93 e assim por diante. Faço a multiplicação agora aqui para o nosso valor presente e vamos obter o valor 16.127. Finalizando aqui, já que já tem valor futuro, vamos obter quanto foi os juros, que a gente pega o valor que a gente obteve, menos o valor presente, que vai aqui totalizar em 4.127. Exercício 3. Qual deve ser o tempo gasto
para que a quantia de R$ 15.000 gere um montante de R$ 16.537,50 quando aplicada a taxa de 5% ao mês no sistema de juros compostos. Ah, tá aqui ó, a fórmula do logaritmo que eu tinha falado lá atrás. A gente vai ver ela mais provavelmente quando for tratar de função logarítmica, talvez até nem tanto assim, mas ela tem outras particularidades do logaritmo que a gente vai acabar estudando também. Então ela se torna importante. Enfim, quais dados nós temos? Nós temos o valor presente, 15.000, nós temos o valor futuro, 16.537,50, nós temos a taxa, que é 5%, ou em taxa unitária, 0,05, mas nós não temos o período, porque aqui, qual deve ser o tempo para que a quantia de R$ 15.000 gere um montante de 16.537,50? Então nós temos que descobrir quanto tempo leva. A gente monta a fórmula da mesma forma, vai ficar aqui 16.537,50 igual a 15.000, né? Valor futuro, valor presente, vezes, abre parênteses, 1 mais 0,05 elevado a n. Pego 15.000, passo para o lado esquerdo dividindo, vai ficar 16.537,50 divididos por 15.000 igual a 1,05 elevado a n. Faço a divisão, vou obter o valor de 1,1025 igual a 1,05 elevado a n. Agora aqui, temos essa maracutaia dessa fórmula aqui, tá? Então a gente só inverte aqui desse lado, só para ficar mais visível, vai ficar 1,05 elevado a n, tá? Que é o valor que nós não temos, igual a 1,1025. Como que a gente resolve isso aqui? Chegou esse momento, não senta e chora, aplica aqui essa formulazinha aqui, essa lógica conceitual aqui. Nós temos A elevado a x, que dá o resultado B. Para descobrir o valor de x, basta a gente pegar log de base 10 de B, divididos por log de base 10 de A. Isso aqui é uma coisinha que é meio complexa, tá, de início, mas depois que trabalha bastante com isso aqui, fica simples. Em geral, tem que saber fazer a função log na calculadora. Isso aí quebra ali as pernas, às vezes, um pouco, mas depois que consegue fazer isso aqui, fica tudo muito mais fácil. Então, basicamente, eu tenho essa equaçãozinha aqui. Um jeito de isolar o n agora, basta eu pegar, colocar n igual log de b, que no caso vai ser o resultado da elevação desse valor aqui por n. Então, vai ficar log de 1,1025, tá? Divididos pelo valor de a, que é aquilo que está sendo elevado. Divididos por log de 1,05. Agora nós temos uma nova fração aqui, basta jogar log de 1,1025 na calculadora, obter esse valor aqui, que é 0,0424, divididos por log de 1,05, que vamos obter esse valor que está aqui embaixo, tá? É aconselhado vocês fazerem esse tipo de cálculo com calculadora científica, seja no celular, seja no computador, seja no Excel, seja na ferramenta online, qualquer coisa. É importante ser calculadora científica. Fazer isso aqui numa calculadora financeira é o ó do Borogodó, tá? Porque exige bastante domínio da calculadora financeira, porque são duas operações diferentes que vai ter que fazer. A calculadora financeira naturalmente não tem logaritmo, talvez a versão em aplicativo dela talvez tenha, ou talvez a versão de uma calculadora financeira que não seja HP. Mas, enfim, não vale a pena. Pega uma científica, pega o celular, pega o PC ali, que funciona de uma forma bem mais prática e intuitiva e com menos margem de erro, porque menos coisa tem que ser digitada. Depois que vocês fizeram o log desses valores aqui, vocês vão obter essa pequena fração, né, 0,0424 divididos por 0,212. Fazendo essa divisão, você chega a um número redondinho e perfeito de 2, tá? Dependendo da calculadora, dependendo do método que utilizar e dependendo dos valores que tiverem aqui, o número pode não ser redondinho e bonitinho, tá? Mas em geral, vocês vão ter alternativas para responder na prova. Muitas vezes, talvez vocês até saibam a resposta, o importante é mostrar o caminho. No caso, se for online, vai ter as alternativas. Se for presencial, eu vou dar a resposta para vocês, para saberem onde vocês têm que chegar e não acabarem ali se perdendo no meio do caminho, ok? Enfim, exercício 4. Determinar o valor dos juros compostos pagos sobre o empréstimo de R$ 2.000, contratado a taxa efetiva de 5% ao mês, pelo prazo de 6 dias. Aqui está o exercício, nós vamos utilizar a fórmula de juros e a fórmula de valor futuro. A fórmula de juros é a mesma, tá? Para juros compostos e juros simples. A lógica é a mesma. Então, nós temos aqui valor presente, 2.000, taxa 5% ao mês, ou 0,05. No caso, nosso tempo está em 60 dias, vamos converter eles para meses. Você lembra que o tempo, no caso, em dias, desculpa, o tempo ali que no caso aqui está em dias, e ali na taxa está em mês, sempre tem que trabalhar com o tempo que está na taxa, tá? Ou você tem que fazer uma conversão de um dos lados, e daí envolve um outro conteúdo que não vai ser tema nessa disciplina aqui. Enfim, 60 dias igual a 2 meses, montando aqui na fórmula fica valor futuro igual a 2.000 vezes 1 mais 0,05 elevado a 2. Somamos que está no parênteses, dá 1,05 elevado a 2, dá 1,1025. Novamente aqui para a gente ver. Enfim, multiplicamos esse valor por 2.000, vamos obter o valor futuro de 2.205. Para descobrir os juros, pega o valor futuro menos o valor presente, que vai dar aqui um resultado de 205, tá? 2.225 menos 2.000 vai dar 205.
E é basicamente isso. Juros compostos que eu for cobrar pode ser qualquer um dos exercícios que estão aqui, tá? Eu vou evitar coisas que enrolem muito a cabeça justamente para não perder esse tempo com o exercício em questão. E você tem o que mais importa aqui, que querendo ou não, é o que vem agora. Função do primeiro grau. Por que ela é tão importante? Porque a gente vai estudar basicamente só funções no segundo bimestre, antes de chegar em integrais e derivadas, que também, teoricamente, funcionam dessa forma aqui. Então, para mim, é importante que vocês tenham aprendido até esse momento todo esse rolê de ficar isolando coisas até conseguir isolar uma única variável, de maneira que vocês descubram qual que é ela, certo? Isso aqui, querendo ou não, é o grande passo que tem que ser dado aqui no primeiro bimestre, tá bom? Então, os dois exercícios que vão vir agora, que é a função de primeiro grau e sistemas de equações, ao meu ver, são mais importantes. E também eles tomam um pouquinho de tempo em geral. Não tanto a função do primeiro grau, mas mais a questão do sistema de equações. Então, se na prova for passar mais em alguma quantidade de qualquer coisa, provavelmente vai estar relacionado a esses dois aqui, tá? Os resultados desses exercícios aqui, de função de primeiro grau, eu já tinha passado para vocês na aula anterior. Eu coloquei aqui novamente, igual eu falei, para vocês terem num arquivo todos os exercícios resolvidos. Então, basicamente, no exercício A, eu tenho a função y igual a 5x mais 2, tá? O y é em função de x, porque se o x variar, o y varia também, tá? Ou seja, nós temos aqui duas posições em qualquer função. Tem o valor que multiplica o x e o valor que ele vem aqui como um número independente, sem variável, sendo multiplicado sem nada aqui. No caso aqui, o valor que multiplica o x vai ser nosso a, e o outro valor que vai aparecer aqui, podendo ser negativo ou positivo, ele vai estar e ser nosso b, tá bom? Então, aqui nesse exercício, nessa função, o nosso A é 5 e nosso B é 2. Para conseguir montar o gráfico, a gente tem que descobrir qual que é a raiz, que vai ser a posição onde a reta que vai passar no gráfico vai cortar ali o eixo X. Como que a gente descobre isso aqui? A gente faz aqui a seguinte fórmula. X igual a menos B dividido por A. Nós temos o valor de A e tem o valor de B. Isso aqui é fundamental para conseguir resolver esse tipo de exercício. Substitui na fórmula. Nosso B aqui é 2, tá? Como aqui no caso é menos B, vai ficar 2 entre parênteses, e aqui fora vai ter o sinal que vai alterar o sinal do 2. Se o 2 fosse negativo, ele ia ficar positivo. Aqui no caso, como o 2 já é positivo, ele vai ficar negativo, tá? Divididos por 5. Menos 2 divididos por 5 vai dar menos 0,4. Essa é a nossa raiz, tá? O que é chamado de raiz. Com os valores obtidos, podemos traçar o gráfico. Raiz vai ser menos 0,4. A gente sabe que a reta vai ser uma reta ascendente, tá? Ela vai estar crescendo, porque o A é maior do que zero. Então a gente já sabe a posição do A, aqui, desculpa, a posição da reta no gráfico, o jeito que ela vai estar. E o B, ele vai indicar aqui exatamente aonde vai ser cortado o eixo Y. Mas por que isso aqui mostra onde a reta vai cortar no eixo Y? Porque se você pegar aqui e considerar que o x é zero, porque onde a reta está cortando no eixo Y é onde x é zero, perfeito? Porque o eixo Y está exatamente na posição zero de x. Então seria basicamente a mesma coisa que pegar e trocar o x aqui por zero. Em toda situação que você fizer isso, o valor que multiplica o x vai sumir, tá? Porque qualquer coisa vezes zero vai ser zero, e vai sobrar somente o valor de b. Então por isso que onde ele corta ali o eixo y, vai ser sempre o valor direto de b. Não precisa calcular nada. Diferente aqui no caso do x, que vai precisar calcular sim, tá bom? Enfim, para desenhar o gráfico, eu indiquei para vocês aplicativos, podem utilizar ali para conferir, tá? Para ver como que vai ficar o resultado e afins. Mas seguir esse passo a passo, ver se a função é crescente ou decrescente, etc. Fica-se difícil errar porque não tem muita coisa a ser feita aqui. Às vezes pode confundir um pouquinho mais, para quem tiver menos prática, desenhar o gráfico em si, mas também não é a coisa mais difícil do mundo, assim. E tem muita ferramenta que ajuda também. Então o gráfico nesse exercício aqui fica da seguinte forma aqui, tá? Crescente, cortando na posição menos 0,4 e cortando o y aqui na posição de b, que no caso seria o valor de 2. O próximo aqui, a próxima função, nós temos y igual a menos 3x mais 10. Nosso a é menos 3, nosso b é 10, tá? Esses são esses valores aqui, o que multiplica x e o valor que está sozinho aqui no final. Para descobrir onde o eixo vai ser cortado aqui, desculpa, onde a reta vai cortar o eixo X. Vai ficar aqui, a gente tem que substituir, nosso B é 10 positivo e nosso A é menos 3. Então aqui vai ficar menos 10 em cima e menos 3 embaixo. Negativo com negativo dá positivo. 10 dividido por 3 vai dar ser 3,33. Raiz, onde vai cortar no eixo X, é 3,33. Nossa reta vai ser decrescente, tá? Porque nosso A é menor do que 3, menor que 0. E nosso B aqui é 10, tá? Que é o valor que aparece aqui no final. Montando a reta, cortando o eixo Y na posição 10 exatamente, é decrescente porque nosso A é menor do que 0, e vai cortar aqui o eixo X
na posição 3,33. Tá vendo que aqui está o 4, certo? Aqui está o 2. 3,33, teoricamente, vai ser algo além do meio aqui, mais tendendo para o 4 ali, exatamente nessa posição que foi cortada. Próximo exercício, y igual a 2x menos 2. Nosso A é 2, nosso B é menos 2. Colocando na fórmula, ali em cima, como nosso B ele é negativo, vai ficar negativo com negativo, vai dar positivo, vai ser 2 divididos por 2, que vai dar raiz 1. Então, vai cortar o eixo x em 1, vai ser crescente, porque é maior do que 0, e vai cortar o eixo y na posição menos 2, certo? Que é o valor do nosso B. Basicamente, o gráfico fica assim. Exercício D, y igual a 7x. Nosso A vai ser 7, multiplica x. O B nós não temos. No caso aqui vai ser 0 dividido por 7, qualquer coisa dividido por 0. Desculpa, 0 dividido por qualquer coisa vai ser 0. Então a raiz vai cortar aqui o eixo x na posição 0. Nosso A vai ser 7, indicando que a função é crescente. E nosso B aqui, ele é 0 também. Então aqui no caso, a reta vai passar cortando exatamente no meio dos dois eixos. Se no caso aqui o A fosse, por exemplo, menos 2, seria negativo, então a função seria decrescente, então a reta estaria vindo da esquerda para a direita, de cima para baixo, tá? O que indica se ela está cortando aqui no meio de baixo para cima, é se aqui no caso o A for positivo. Se for negativo, vai descer. Perfeito? Basicamente isso. E y igual a 8. Nosso A é 0, ou seja aqui, quando colocar nessa fórmula, o A aqui embaixo vai ser 0. Qualquer coisa dividido por 0 é um resultado impossível. Ele não dá um resultado 0 igual ao oposto disso aqui, que é 0 sendo dividido por qualquer coisa. Com os valores obtidos, podemos traçar o gráfico. Raiz impossível, não vai tocar no eixo x. Nosso A é igual a 0, ou seja, vai ser constante, não é crescimento nem decrescimento. Nosso B é igual a 8, ou seja, vai ser uma reta que vai cortar linearmente ali no eixo y, a posição 8, e nunca vai tocar no eixo x. Então, realmente é algo plano. Enfim, foram esses exercícios de função do primeiro grau. Exercício de função do primeiro grau, basta pegar e desenhar o gráfico. Esse é basicamente o que é pedido nesse tipo de exercício. Então, o segredo é ver, tentar fazer os exercícios, colocar ali, por exemplo, nas ferramentas online, tentar fazer por conta, tentar praticar, tentar criar as próprias funções ali, tentar ver e desenhar gráfico também. Isso é uma coisa que ajuda bastante a fixar, beleza? E agora, nosso último conteúdo do dia, já estamos aí 8h30, foi acho que a nossa aula mais longa, talvez até hoje, eletronicamente. Exercício 1. Como eu tinha dito, eu tinha passado na última aula 3 métodos, tá? E eu fiz o exercício A com o primeiro método, o B com o segundo método e o C usando o terceiro método, tá? De maneira que fique um pouco mais tranquilo ali para vocês escolherem qual método se sentem mais felizes fazendo. Ou menos infelizes, né? Dá para ver das duas formas. Método 1. Método 1 consistia em multiplicar uma das equações, certo? Por um valor que iria alterar o sinal dessa equação, de maneira que ao você somar as duas equações, certo? Tudo que está lá lado esquerdo da igualdade, assim como que está lá lado direito, de ambas as equações, uma das variáveis iria sumir. No caso aqui, eu tenho 6x menos 3y igual a menos 6, e eu tenho 2x mais 14y igual a 58, certo? Para mim, seria difícil pegar e multiplicar, por exemplo, esse 3y aqui, de maneira que ele anulasse o 14. Por quê? Porque 14 não é múltiplo de 3, certo? 4 vezes 3 vai ser 12. Para dar 14 não ia dar certo. Eu ia ter que achar um MC entre esses dois aqui e multiplicar ambos. Isso é uma coisa muito mais difícil do que precisaria ser. Se eu pegar aqui já e multiplicar, por exemplo, 2x por 3, vai virar 6x, ok? Vai ficar um igual ao outro. Então, se eu multiplicar tudo isso aqui que está aqui embaixo por menos 3, eu vou fazer que isso aqui vire menos 6x. Então, se eu somar as duas equações, o x some. Entende? Por isso que eu estou fazendo essa operaçãozinha aqui. Em contrapartida, eu também vou multiplicar o resto por menos 3, né? Então, 14y vai ficar menos 42y. E 58 também vai ser multiplicado por menos 3, vai virar menos 174. Ficou um resultado grande aqui, mas resolve o problema de sumir com o x, ok? Acabando, soma as duas equações. Vai ficar 6x menos 3y menos 42y igual a menos 6 menos 174. 6x com menos 6x, vai sumir o x, não fica x nenhum. Vai ficar só o menos 3y menos 42y. Soma os dois, vai dar menos 45y. Perfeito? Igual a menos 180. Menos 6, menos 174, menos 180.
Agora, para resolver, basta eu passar o menos 45, que está multiplicando o y, para o lado direito dividindo. Vai ficar y igual menos 180 divididos por menos 45. Menos com menos dá mais, 180 divididos por 45 vai dar 4. Para descobrir o meu valor de y. Para descobrir agora o valor de x, eu pego qualquer uma dessas duas equações e substituo o valor de y que eu descobri aqui. Eu descobri que é 4, eu escolhi essa primeira aqui, tá? Tem menos y sendo multiplicado aqui, então para mim, em geral, ficou mais simples. 6x menos 3 vezes 4, que é o valor de y, igual a menos 6, tá? É essa equaçãozinha aqui. Faço a multiplicação, vai ficar 6x menos 12 igual a menos 6. Passo esse menos 12 como positivo para o lado direito, vai ficar 6x igual a menos 6 mais 12, tá? Foi o 12 que transicionou para o lado de cá. Então, 6x igual a menos 6 mais 12, menos 6 mais 12 vai dar 6 positivo. 6x igual a 6, pego o 6 que está multiplicando o x, passo dividindo para o lado direito, fica x igual a 6 sobre 6, que é igual a 1. Então, nosso x é 1 e nosso y é 4, ok? Esse aqui, ao meu ver, é um dos métodos mais fáceis. O 1 e o 2 são mais fáceis de se resolver. Vocês falaram igual a última aula que o 2 é mais fácil. E realmente acho que ele é porque ele é mais metódico. Esse aqui tem que saber quanto vai multiplicar e pode acontecer um erro ali no meio do caminho, multiplicar errado. Então, na dúvida, o método segundo, que eu vou mostrar agora, ele é mais tranquilo. Exercício B. 4x menos 5y igual a 15. 3x menos y igual a 58. O que o método B consiste? Em eu pegar uma dessas equações e isolar o valor de uma das variáveis, certo? No caso aqui, eu vou isolar o y. Eu peguei como exemplo aqui essa segunda equação, tá? A segunda equação é 3x menos y igual a 58. Para isolar esse y, o que eu faço? Eu pego os 3x que estão aqui e passo eles como negativo aqui para o lado direito, tá bom? Por que aqui ficou positivo? Porque senão o meu y aqui iria ficar negativo. Porque aqui é menos y igual a 58 menos 3x, perfeito? Para tornar esse y aqui agora positivo, eu poder lançar sem rachar a cuca dentro de uma das equações, eu faço o quê? Eu pego e alterno o sinal de tudo. Então, em vez de aqui ser menos y igual a 58 menos 3x, virou y igual a menos 58 mais 3x. Eu só inverti o sinal de tudo que estava aqui, ok? Isso pode ser feito porque como a gente trabalha com equações que são proporcionais e trabalha com o mesmo valor, teoricamente isso não afeta nada. E na prática também não, tá? Segundo passo, eu pego esse valor isolado de y e lanço dentro de uma das equações da minha escolha, certo? Aqui no caso eu peguei a equação oposta e lancei aqui dentro, tá? Exercício de casa, se quiserem lançar a mesma equação, vejam o que acontece e daí depois vocês me dizem. Enfim, lancei aqui na outra equação. Então, eu substituí aqui o valor de y por menos 58 mais 3x. Primeiramente, o que eu tenho que fazer aqui é fazer essa multiplicação. Como aqui nós temos uma incógnita, eu não posso simplesmente somar as duas e nem criar uma estratégia para isso. Mas já que tem algo multiplicando tudo que está dentro do parênteses, eu posso pegar simplesmente e multiplicar os dois separadamente, que vai dar o mesmo resultado final. Então, fica menos 5 multiplicando menos 58. Vai dar mais 290. E menos 5 multiplicando mais 3x, que vai dar menos 15, tá? Menos com menos dá mais aqui, e menos com mais dá menos aqui. Então, na linha de baixo, eu já vou ter 4x mais 290 menos 5x, certo? Igual a 15. Para continuar resolvendo, eu vou deixar a incógnita de um lado e os números que eu tenho já, os valores deles, para o outro lado. Então, eu pego esse 290 e passo para o lado direito. Ele está positivo aqui, ele vai virar negativo para o lado direito. Então, aqui vai ficar 4x menos 15x igual a 15, que eu já tinha aqui, menos 290, certo? Continuando, 4x menos 15x menos 11x, igual a menos 275, que é 290 menos 15, tá? Basicamente aqui, ou como está o sinal invertido, fica 15 menos 290, fica menos 275. Como continua a resolução, pego o menos 11, que está do lado esquerdo, e passo ele dividindo para o lado direito. Fica x igual a menos 275, divididos por menos 11. Menos com menos dá mais, 275 por 11 dá x igual a 25. Somente isso. Para finalizar, mesma coisa do slide anterior ali, eu pego umas equações e substituo a incógnita que eu descobri. Que nem nesse caso aqui, eu peguei a segunda equação, troco x por 25 e basta continuar resolvendo. 3 vezes 25 é 75, menos y igual a 58. Passo o 75 para o lado direito como negativo, né? Está positivo do lado de cá. Então fica menos y igual a 58 menos 75. Fazendo essa subtração aqui, fica menos y igual a menos 17, ou seja,
um y positivo é igual a 17 positivo, ok? Esse aqui seria o segundo método. Como eu tinha dito, se não tiver que fazer essa inversão desse sinal aqui, ele fica bem mais simples de ser feito, simplesmente porque ele se torna menos confuso. Mas tem que ter o domínio das regrinhas da matemática, inclusive multiplicação por parênteses e assim por diante. Tem que ver o que cada um se identifica mais e se sente mais seguro para fazer. E o método 3, a meu ver, ele é o mais complexo, porque o método 2 já atende isolando um y. Nesse método aqui, a gente isola a mesma variável nas duas equações, tá? Então aqui nós temos a equação menos 7x mais 2y igual a menos 662, e temos a equação 5x menos 10y igual a 310. Eu pego aqui e vou isolar o y, que foi a variável que eu escolhi aqui, nas duas. Menos 7x mais 2y igual a menos 662, aqui, portanto, y igual a menos 662. Eu pego esse 7x, o menos 7x, e passo ele como positivo para o lado direito, ok? E aqui vai ficar 2y igual a menos 662 mais 7x. Só que eu quero deixar o y isolado. Então eu pego o 2 que está multiplicando o y e passo ele dividindo para o lado direito. E vai dar essa fraçãozinha aqui. Ok? Na outra equação, o que acontece? Eu quero isolar o y também, porque se eu isolei o y em cima, eu tenho que isolar o y lá embaixo também. Então eu vou pegar aqui, nessa equação que eu tenho, pegar o 5x e passar ele como negativo para o lado direito. Então vai ficar menos 10y igual 310 menos 5x, ok? Como eu quero isolar o y completamente, eu pego o menos 10y que está aqui, multiplicando o y, e lanço ele como dividindo para a parte de baixo. E vai ficar aqui menos 10, tá? Vai ficar y igual a 310 menos 5x dividido por 10. Esse método aqui é facilmente identificável como mais complexo e que dá mais dor de cabeça e que sugiro que seja evitado. Mas, em geral, ele tem uma lógica funcional também, e se alguém quiser se aventurar e fazer, também não é problema. Agora eu coloco os dois em igualdade, tá? Vai ficar menos 662 mais 7x dividido por 2, que é o resultado y que temos aqui em cima, igual a 310 menos 5x divididos por menos 10. Então, basicamente, aqui é y igual a y, ok? São duas fórmulas diferentes de dar o mesmo resultado. Então, próxima linha, como que eu começo resolvendo isso aqui? Eu sugiro que simplesmente pegue e passe as bases, o que está dividindo ambos os lados, multiplicando o lado oposto. Então, se está dividindo desse lado de cá, passa ele multiplicando para o outro lado. Se está dividindo para esse lado de cá, passa ele multiplicando para o outro lado. Resumindo, vai ficar menos 10 multiplicando tudo que tinha nesse lado, igual a 2 multiplicando tudo que já tinha nesse lado de cá. Vai ficar menos 10 vezes menos 662 mais 7x, igual a 2 vezes 310 menos 5x. Igual a gente fez no slide anterior, eu multiplico o valor que está multiplicando para isso, tudo que está ali lá dentro. Então, menos 662 vezes menos 10, os dois são negativos, então vai ficar 6.620 positivo, menos 70x, porque é menos 10 multiplicando 7x positivo, então vai dar menos 70x. Igual a 620, que é 2 vezes 310, menos 10x, que aqui é menos 5x, vezes 2, vai manter aqui o sinal, tá? Vai continuar negativo, vai ficar menos 10x. Agora, basta eu pegar o x e mandar para um lado, e o valor que nós já conhecemos para o outro lado. Então, eu vou pegar aqui nesse caso, certo? O menos 10x que está aqui, passar ele como positivo para o lado esquerdo, e vou pegar aqui o 6.620, que está positivo para o lado de cá, como negativo para o lado direito. Na linha de baixo, nós temos menos 30x mais 10x, igual a 620 menos 6.620. Menos 30x mais 10x dá menos 600x, igual 620 menos 6.620 vai dar menos 6.000. Passo 60 negativo que está lá de cá dividindo para o lado direito. Negativo com negativo dá positivo. 6.000 por 60 dá 100. Então nosso x é 100. Para descobrir o y, basta pegar e substituir o x em uma das duas fórmulas. Nesse caso aqui eu escolhi a segunda. Ficou 5 vezes 100 menos 10y igual a 310. 5 vezes 100, 500 menos 10y igual a 310. Para continuar, pego os 500, que está positivo para o lado esquerdo, e mando ele como negativo para o lado direito. Vai ficar menos 10y igual a 310 menos 500. Resumindo aqui, 310 menos 500 vai dar menos 190. Pego os 10 que está desse lado de cá multiplicando, passo dividindo para o lado direito. Vai ficar y igual a menos 190 dividido por menos 10. Negativo com negativo dá positivo, y igual a 19. Ok? E assim são os 3 métodos para conseguir resolver. Lembrando que vocês não precisam saber os 3 métodos. Sugiro que tentem fazer os exercícios utilizando qualquer um deles, aquele sentirem mais confortável, aquele que vocês vão ter que utilizar, tá bom?
Tem gente que faz isso aqui também para aproximação, só que às vezes que nem aqui, pensem se for 1 e 4, igual aquele primeiro, até é tranquilo. Fazer isso aqui quando é 100 e 19, fica bem mais difícil encontrar os valores corretos, tá? Mas como eu disse, os dois aqui primeiros, 1 e o 2, o método 1 e 2, são mais tranquilos de serem feitos, tá? Esse segundo aqui, como eu já tinha falado na última aula, ele é mais metódico, então é mais tranquilo de ser replicado. E esse aqui exige pegar e saber essa questão da proporção e qual deles deve multiplicar. Mas em geral, pelo menos eu acho que esse aqui é mais simples, tá? Mas é muita questão de ponto de vista. Então não adianta. Sugiro que escolhem ali com sabedoria e boa sorte. Enfim, gente, na revisão a gente trata novamente esse tema, só que nem essa aula de hoje, passando as listas, já foi mais demorada, podem ver que a gente passou aqui 1h25, basicamente, em aula. E vai ficar gravado também para vocês poderem ver. Na revisão eu vou bem enfaticamente naquilo que eu vou cobrar na prova. Então não vai ser todo esse conteúdo, vai ser um pouco mais curto. E eu peço para vocês que tiverem dúvida fazendo a lista de revisão, me contatem ali que eu já vejo e adapto algum especial ali dentro da revisão mesmo para atender todo mundo, tá? A ideia é deixar vocês tranquilos com a revisão para fazer a prova. A nossa revisão é na próxima semana, porque a quarta-feira, daqui 2 semanas, que é a que antecede a nossa prova, vai ser um feriado. É dia 21. Então, nossa revisão vai ser na semana que vem já, tá? Vai ter uma semaninha de folga e depois vai ter a nossa provinha. Combinado? Tudo certo, pessoal? Todo mundo muito cansado, me ouvi falar para 1h26, 27 agora. Professor, e quando o y está acompanhado de algum número, como passa ele para o outro lado mesmo usando esse método? Fazendo ali o que foi passado, que é a ideia de você pegar, que nem aqui no exemplo 3, você passa o valor dividindo para o outro lado tudo que está do outro lado. Isso aqui é um detalhe importante, tá? Ele vai passar realmente no sinal oposto, né? Ele está multiplicando, ele vai passar dividindo, mas tudo que está do outro lado. Então, tomar cuidado com esse tipo de detalhe aqui. Mas, em geral, não é a pior coisa do mundo, tá? Porque depois substituiu aqui, tecnicamente vai resolver em dia ali que chega no final. Mas tem que tomar cuidado, principalmente com a regra de sinais e afins, tá? Que nem aqui ele era menos 10y, ele passou dividindo como negativo também pro lado de cá. Isso afeta bastante o sinal no final e afeta a conta como um todo depois. Ok? Gente, muito obrigado pela aula de hoje. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que querem perguntar agora? Lembrando que podem perguntar depois também, qualquer coisa assim. E vai ter mais a revisão ainda, mas daí mais focado para a prova, tá? Isso aqui foi tudo que a gente viu no bimestre inteiro, numa aula só, assim, passar de uma forma um pouquinho mais direta. Pessoal, se não tiver nenhuma dúvida, desejo a todos uma ótima noite, uma ótima semana ainda, né? Porque nós estamos na quarta, ainda tem mais 2 dias úteis, e um ótimo fim de semana também. Vejo todos vocês ou no WhatsApp ali, ou na nossa próxima aula, ok? Um grande abraço a todos, uma excelente noite, e vou encerrar aqui a gravação, tá? Mas lembrando que vocês podem me perguntar, seja por aqui ainda, alguma dúvida,